máquinas térmicas. Eu queria saber se na sua casa existe algum tipo de máquina térmica. Tem geladeira, congelador, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, tal. Todos nós envolvendo troca com o sistema e com nós mesmos. Por isso, nós classificamos como máquina. Acho que é isso, né? Tem o refrigerador e no carro, né? O motor elétrico do carro. Máquina térmica? O que é máquina térmica? Não, acho que tem. Eu acho que tem agora. Qual máquina? Geladeira, automóvel, motor de automóvel. Acho que tem. As máquinas térmicas são dispositivos criados ao longo do tempo que transformam a energia térmica em energia mecânica útil, que por sua vez pode ser transformada em outros tipos de energia. Nas imagens anteriores, mostrou-se que houve realização de trabalho mecânico a partir da expansão ou compressão de um sólido, líquido ou gás. No medidor do amor, a mão da pessoa transfere calor para o vidro, que, por sua vez, transmitirá esse fluxo para o gás. O aumento de temperatura provocará a expansão do gás, que realizará um trabalho, empurrando o líquido colorido contra a gravidade. O deslocamento do líquido se dará até o bulbo superior, ocasionando seu borbulhamento. Aqui a barra se dilata pelo seu aquecimento, realizando trabalho para deslocar o ponteiro. Neste caso, o resfriamento do vapor de água contido na lata provocará uma diminuição da pressão interna. A pressão atmosférica, então, realizará um trabalho, amassando as paredes da lata. Transformação isobárica. Material: seringa de vidro, termômetro, Erlenmeyer com rolha de borracha com 2 furos, fogareiro, massa de 10 gramas. Procedimento: colocar 100 ml de água no Erlenmeyer e tampar com a rolha. Num dos furos da rolha, colocar o termômetro e no outro a seringa. Colocar a massa de 10 gramas sobre o êmbolo da seringa. Medir a temperatura inicial. Ligar o fogareiro, verificando que o êmbolo sobe e a temperatura cresce. Ao aquecermos a água, teremos a formação de vapor de água, que realizará um trabalho sobre o êmbolo, deslocando-o verticalmente. Ao mesmo tempo, nota-se que a temperatura do gás aumenta. Durante o processo, a pressão do gás se mantém constante, pois o peso do êmbolo não varia, e por isso esse processo é denominado de transformação isobárica. Portanto, nota-se que o calor absorvido pelo gás é usado de 2 formas, para aumentar sua energia interna ou sua temperatura e para realizar trabalho sobre o êmbolo. Transformação isovolumétrica. Material: seringa de vidro, termômetro, Erlenmeyer com rolha de borracha com 2 furos, fogareiro, fita adesiva. Procedimento: colocar 100 ml de água no Erlenmeyer e tampar com a rolha. Num dos furos da rolha, colocar o termômetro e no outro a seringa. Prender a seringa por uma fita adesiva para que ela não se desloque. Medir a temperatura inicial.
Ligar o fogareiro, verificando que a temperatura cresce. Ao aquecermos a água, teremos a formação de vapor de água, que provocará um aumento da pressão interna e irá ocasionar o crescimento da temperatura, ou seja, da energia interna do gás. Durante o processo, o volume do gás se mantém constante, pois o êmbolo não se move. E por isso, esse processo é denominado de transformação isovolumétrica. Nota-se que o calor absorvido pelo gás é usado totalmente para aumentar sua energia interna ou sua temperatura, já que não há realização de trabalho. Transformação isotérmica. Material: seringa de vidro, termômetro, Erlenmeyer com rolha de borracha com 2 furos. Procedimento: colocar 100 ml de água no Erlenmeyer e tampar com a rolha. Num dos furos da rolha, colocar o termômetro e no outro a seringa. Medir a temperatura inicial. Comprimir vagarosamente o êmbolo, verificando que a temperatura se mantém constante. Ao comprimirmos o êmbolo vagarosamente, realiza-se um trabalho sobre o gás. A pressão interna se eleva, com a tendência de elevar a temperatura. Como o processo é lento, o gás transfere a energia interna para o ambiente externo através do vidro, mantendo sua temperatura constante. Por isso, esse processo é denominado de transformação isotérmica. Nota-se, então, que o trabalho realizado sobre o gás é transformado em calor, que é cedido ao ambiente. Um gás contido num recipiente com êmbolo móvel é travado e sofre uma transformação isovolumétrica, sendo fornecido calor ao gás e sua pressão aumenta. Coloca-se um peso sobre o êmbolo e destrava-se o êmbolo, continuando o fornecimento de calor, e o gás sofre uma expansão isobárica. Trava-se então o êmbolo, retirando-se calor do gás, de modo a ter uma segunda transformação isovolumétrica, diminuindo a sua pressão. Destravando o êmbolo, novamente retirando o peso, faz-se com que o gás continue perdendo calor por uma contração isobárica. Vê-se que o sistema gás-êmbolo voltou à posição inicial. Esse processo termodinâmico cíclico é denominado máquina térmica. As máquinas térmicas podem apresentar ciclos bem diferentes um dos outros. Em cada um, diferentes trabalhos resultantes são realizados pela máquina térmica e possuem também rendimentos diversos. O trem, a moto e o carro são exemplos de máquinas térmicas de nosso dia a dia. Todos funcionam em ciclos termodinâmicos, absorvendo o calor de uma fonte quente, que em parte é utilizada para realizar trabalho, gerando movimento e cedendo outra parte do calor para uma fonte fria. Neste diagrama estão representados os principais elementos de uma máquina térmica. O calor é absorvido da fonte quente, que em parte é utilizado para realizar trabalho, cedendo outra parte do calor para a fonte fria. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido. Este conceito é conhecido como segunda lei da termodinâmica. Veja que o combustível, que se transformou em gás, entra no pistão,
é comprimido e então ocorre a explosão por causa da vela que produz uma faísca. Então ocorre a expansão do pistão, gerando o movimento da roda e, finalmente, o gás queimado é expelido para o meio ambiente pelo cano de descarga. Como existe atrito entre as diversas partes do motor, apenas parte da energia liberada pela fonte quente é utilizada para a realização de trabalho. Essa energia inicial é transformada em energia térmica, esquentando o motor e produzindo energia sonora. Por isso é que é impossível construir uma máquina térmica que transforme em trabalho todo o calor a ela fornecido.